Olá, catequizandos! Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, nós estamos fazendo uma caminhada bonita aí na história de Jesus. Falamos aí sobre Abraão, pai da fé, passamos por Moisés, né? E até chegarmos em Maria. Eu tive que inverter um pouquinho por conta da festa da padroeira, né? Então, na verdade, Maria viria depois, porque na sequência é assim. Mas aí, como nós tivemos a festa da padroeira, eu achei importante trazer sobre Maria primeiro pra gente, né? Bom, e hoje nós vamos falar sobre Deus se fez carne. Então, Deus se fez carne e habitou entre nós. Os 4 evangelhos trazem essa mensagem, esse nascimento, mas hoje nós vamos ver em Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. É um dos 4 evangelhos, é o primeiro dos 4 evangelhos, e é lá no capítulo 1, versículo 18. Então, é bem no comecinho do Novo Testamento que nós vamos trabalhar hoje, tá? E nós vamos falar do nascimento de Jesus. Evangelho de São Mateus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, vamos lá. Então, vamos caminhar, né? Então, primeiro, para a gente poder entender um pouco mais, nós vamos imaginar o cenário, onde aconteceu, né? Toda essa história, em que lugar, quem eram os personagens. Vamos imaginar. Imagine Nossa Senhora, o anjo conversando com ela, né? Ela já era prometida de José. Ela sabia que ela iria casar com José. Mas aí, de repente, o anjo do Senhor veio. E a gente sabe que mulheres que ficavam grávidas antes do casamento era considerado pecado mortal. Claro que hoje também é pecado, mas hoje ninguém sai atirando pedra nessas mulheres, né? Se a gente for pensar dessa forma, as mulheres elas eram julgadas, pré-julgadas muito. Então, o que acontece? José, na hora, ele pensou em fugir. Porque ele pensava assim, vou fugir e aí o povo vai ter pena de Maria, não vai querer matá-la, não vai querer julgá-la, né? Para ele ficar como culpado, olha só, né?
Então, quando a gente vê assim, dá a sensação que José era um covarde, né? Não era. Na verdade, ele ia fazer isso para proteger Maria. Mas antes dele fazer isso, o anjo apareceu em sonho e falou para ele não se preocupar, né? E ele acreditou. Primeira questão, para as pessoas acreditarem nisso, para José acreditar, para Maria ter fé e confiança, eram pessoas de oração. Então eram pessoas que conheciam a palavra, conheciam a Bíblia, tinham leitura da Bíblia e eles sabiam que os profetas já tinham falado, né? Que esse Jesus ia vir, não Jesus, o Messias viria, né? Então eles já, na verdade, já estavam esperando por isso. Não que seriam com eles, mas são pessoas de extrema oração. Então isso aí já fica um ensinamento para nós já de início. Para a gente ouvir a palavra de Deus, para a gente acreditar, para a gente poder seguir em frente, a gente precisa conhecer. Nós precisamos conhecer essa palavra, né? Então, agora trazendo para nós também, para a nossa vivência, a gente sabe que esse nascimento a gente celebra no Natal, não é verdade? Então, nós celebramos esse momento no Natal, que fala que Maria deu à luz a um menino, Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi concebido por obra do Espírito Santo, tá vendo? Sem perder a condição divina, Jesus assumia a nossa humanidade. Ele assumia a nossa humanidade, exceto o pecado. Então, Jesus não assumiu, nesse momento, ele não veio com pecado, mas ele assumiu a nossa humanidade. Então, vamos lá. Vou fazer uma oraçãozinha, e aí eu vou anotar as respostas, para vocês verem como que é, gente. Quando a gente faz a invocação e aí tem a resposta. E aí eu vou deixar anotadinho aqui para vocês seguirem comigo, tá? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino encarnou e habitou no meio de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agora nós vamos pensar um pouco mais um pouco, né, nessa leitura. Que leitura linda, né? Que leitura tão cheia de expressividade, tão cheia de detalhes. Maria recebeu uma mensagem do anjo. E essa mensagem era o quê? Ele estava convidando para que ela fosse a mãe do Salvador. Pensa bem. Imagina se Maria tivesse dito não naquele momento. Será que nós estaríamos prontos? Será que nós estaríamos salvos como nós somos hoje? Será? Bom, aí essa parte de salvação nós vamos ver quando a gente for trabalhar a ressurreição de Jesus, tá? Por enquanto nós vamos pensar no nascimento. Então, pensa, ela já era prometida a casamento, ela era prometida em casamento a José, né? E de repente ela aparece grávida. Mas Deus preparando, Deus organizando essa chegada de Jesus. Deus preparou esses dois, tanto Maria quanto José, desde o nascimento também. O lugar onde eles nasceram tinha que ser um lugar, uma família estruturada, assim como Maria e José, para Jesus nascer. Então não foi qualquer pessoa. Porque Deus é Deus, Ele poderia estalar o dedo assim, ó, e descer aqui na terra e pronto, e resolver tudo. Mas Deus não quis fazer isso. Ele queria mostrar exatamente quem Ele era. E para mostrar quem Ele era, Ele tinha que vir nascido de alguém. Foi isso que aconteceu. Então, houve o abaixamento. O que é o abaixamento? É Deus descer aqui na terra, através de Jesus. Foi isso que aconteceu. Então, encontrou os dois, José e Maria, os dois disseram sim.
Pronto, agora a obra de Deus vai se cumprir. Bom, nasceu, o próprio anjo falou que o nome dele tinha que ser Jesus, né? E nós trabalhamos o nome de Jesus Cristo já. Lembra? Então, vamos só trazer, nos lembrando o que a gente já fez aí para trás. Tá. Os primeiros que chegaram para visitar Jesus foram os pastores. Os pastores que estavam por ali, né, já receberam essa notícia, né, vinda do céu. Então, a gente lembra da estrela. Então, esses pastores alguns ali já foram lá visitar. E depois, nós tivemos 3 personagens muito importantes e nós não podemos deixar passar em branco, que são os 3 reis magos, né? Mais ou menos sabe-se de onde que eles eram, mas nada comprovado, né? Há suposições. O que sabe certeza é que eles existiram 3 reis magos, tanto que eles passaram por Herodes, né? Antes de chegar lá, mas eles foram até lá. E aí eles levaram presentes: ouro, incenso e mirra. O que significa isso aí? O ouro significa a riqueza, a realeza, que Jesus era rei, então lembrando disso. Incenso era o que eles usavam, os sacerdotes usavam. Então, ele está recordando o sacerdócio de Jesus, tá? E mirra era um perfume que era passado nos defuntos, tá? Então, a mirra é para lembrar que Jesus iria passar pela morte. E uma morte diferente da dos outros, né? Então, ele ia passar pelo sofrimento. Então, aquilo ali já é preparando toda a família para poder entender que eles iriam passar por aquilo ali. Isso é muito importante, interessante também, né? O Filho de Maria é o próprio Deus que assume a condição humana, porque em Jesus, Deus se faz um de nós. Isso também nós trabalhamos quando nós falamos sobre Maria, na verdade, que Deus veio. Por que a gente fala que Maria é mãe de Deus? Porque Deus veio ao mundo através de Jesus, tá? E aí, embora Jesus se apresente como uma criança, é preciso contemplar nas palhas da manjedoura o quanto Deus quis entrar na história de modo novo. Nossa, o Deus, o nosso Salvador, nasceu numa manjedoura, no meio de um estábulo, no meio dos animais, né? Então, assim, Deus mostrando também a humildade que nós devemos seguir. Então, nós não temos que procurar na beleza. Tem gente que não vai na matriz, aliás, não vai nas capelas, porque lá é muito humilde, é muito pequeno, é abafado. Humildade, onde Jesus nasceu. Não me entendam mal, tá? A missa é missa em qualquer lugar, em qualquer igreja. Mas tem pessoas que têm preferência, esquecem que Jesus vai estar na capelinha feita de muro, placa de muro. Esquece que o mesmo Jesus que está lá, ele também está na matriz, rodeada de vitrais maravilhosos. Então nós temos que lembrar sempre disso. Não façam por escolhas, por beleza, tá? Façam escolhas o que sente o seu coração, o que lhe é possível fazer, tá? É isso que a gente precisa escolher. Então lembrar que Jesus nasceu na humildade, e é essa humildade que a gente tem que seguir. Tá? O que diz o catecismo da nossa igreja? O catecismo, lá no 423, cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel em Belém, no templo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem, que ele veio de Deus. Desceu do céu, veio da carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Pois de sua plenitude nós recebemos graça por graça.
O que eu li está no catecismo, mas ele foi tirado também da Bíblia, tá? Lá em João, no capítulo 3, capítulo 13, capítulo 3, capítulo 1, nós temos essas indicações aqui, que veio de Deus, o verbo se fez carne, tá? Então nós temos que lembrar. Esse primeiro parte que eu li foi uma história querendo dizer quem realmente é Jesus. Quem ele é? De Nazaré, ele nasceu judeu, a filha de Israel, Maria era de Israel, nasceu em Belém, então ele vem contando quem era, tá? Bom, aí nós lembramos desse nascimento, lembramos que no Natal nós comemoramos essa chegada de Jesus, e aí nós vamos um pouquinho mais além. Nossa catequese vai até dia 26 de novembro, catequese de toda a nossa cidade, tá? Da nossa paróquia. Por quê? É festa de Cristo Rei. 26 de novembro, festa de Cristo Rei, esse ano é 26 de novembro, tá? Porque ele tem que esperar o final de semana. Depois ele começa a época do Advento. Aí o calendário, nosso calendário inicia. Aí eu vou voltar lá no nosso segundo encontro. Lembra que nós trabalhamos o calendário litúrgico? Aí nós vamos lembrar do calendário litúrgico. Então ele começa no tempo do advento, que são 4 semanas, se preparando para esse nascimento. E lá nós vamos ter muitas leituras sobre Maria. E aí, 24 de dezembro, à noite, comemoramos o nascimento de Jesus. Porque já está na virada para o 25, tá? Bom, aí nós temos o tempo do Natal. Aí o tempo do Natal, ele vai até o batismo de Jesus. Eu já olhei no calendário, vai dar dia 12 de janeiro. Então, 24 de dezembro a 12 de janeiro, nós vamos viver o tempo do Natal. E aí vocês vão ver as vestes brancas, tá? São cores brancas. Advento lilás, é o roxo que nós vimos, né? Já falamos sobre ele. Depois, agora vem o tempo do Natal, que é o branco, tá? E é um momento de muita alegria, uma missa muito bonita, essa missa do dia 24, né, tá? Lembrando que até chegar esse batismo, nós vamos celebrar a Sagrada Família, vamos celebrar sobre a Mãe de Deus, vamos celebrar a Epifania, que é dia 6 de janeiro, tá? Então, nós vamos passar por diversas festas, por algumas festas até chegar no dia 12, que aí encerra o tempo do Natal, tá? Então, vocês estão vendo, é bom acompanhar as missas, acompanhar toda a trajetória ali, pra gente poder entender um pouquinho mais, tá? Nós vamos vivendo esse tempo. Bom, o que eu vou pedir para vocês? Nos próximos dias, nós vamos refletir sobre o significado do amor de Deus pela humanidade. Olha que amor que transcende qualquer coisa, né? Saber que o seu filho tem que vir para morrer, para nos salvar do pecado, né? Então, nós vamos pensar nesse amor do nascimento, tá? Ele que habita uma luz inacessível, se fez tão próximo que habitou entre nós. Imagina, nós acessar, chegar em Jesus, né? Mas ele quis vir até nós. E hoje nós não conseguimos buscá-lo. Imagina, mas ele veio até nós. Então eu quero que vocês reflitam, tá? Sobre esse amor de Jesus por nós, esse amor de Deus, tá? Quando que Jesus nasceu? Não sabemos exatamente, o dia do nascimento de Jesus Cristo, tá? Por que colocou dia 25 de dezembro? Na antiguidade, celebrava-se a grande festa do hemisfério norte, que exaltava o sol, era a festa do sol, tá? É do sol vencedor. Os cristãos usaram a mesma data para recordar o nascimento de Jesus. Como era uma data muito importante, que esse sol que ilumina todas as trevas, né? Então, eles usaram para recordar, tá? O sol ilumina das trevas, ou seja, não tem escuridão, tá? Então, Cristo é o sol, Cristo é esse que nos ilumina das trevas, tá? E, além disso, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa, o presépio, porque nós falamos dos reis magos e tudo, né? Falamos dos pastores que chegaram lá primeiro.
própria Maria e José, os animais que estavam no estábulo, mas como que surgiu o presépio? Isso é uma pesquisa que vocês vão fazer, tá? Como que surgiu? Ela é pequena a resposta, mas eu prefiro que vocês deem uma pesquisada. E aí coloquem e anotem os personagens que tem no presépio, tá? Quais são os personagens que estão lá no presépio? Então, vou deixar para vocês. E durante a semana refletir sobre isso, refletir sobre a nossa vida, sobre esse abaixamento de Deus. Deus veio até nós, Ele se fez humano, num lugar humilde, num lugar onde não tinha luxo nenhum. E infelizmente hoje a gente procura o luxo, né? Acha que ali vai encontrar não sei nem o que. Mas Jesus está na simplicidade. É naquele casamento, na capelinha simplesinha, tá? Não que ele não esteja no luxuoso, sim, ele estará lá também. Mas quando a gente faz a coisa mais simples, a gente deixa com que ele apareça mais, tá? E aí ele vai aparecer mais. Não esqueça disso não, tá? Que as luzes sejam somente para Jesus, a simplicidade de Jesus, tá bom? Amém? Então vamos encerrar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.